Graça e paz a todos. Louvado seja o Senhor por mais uma oportunidade que temos de cultuarmos ao Senhor Jesus, de falarmos do seu amor, de adorarmos, de compartilharmos dos feitos do Senhor, que são muitos. Maravilhoso Deus eterno Pai. Meu coração está agradecido ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito na minha vida e através da minha vida. Amém? E nessa noite eu quero, não sei o momento que você vai assistir ao nosso culto gravado, mas eu quero deixar com vocês um versículo que está no livro de Salmo 27, o versículo 4, que diz o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Maravilha! Ontem na nossa igreja comemoramos 24 anos, da Igreja do Nazareno Central de Sumaré, e foi uma festa, foi um culto dinâmico, onde tivemos 4 ministrações, e é maravilhoso ver o que o Senhor Deus faz, sem combinar um com o outro, todos seguiram a mesma linha, o mesmo pensamento, todos estavam no mesmo espírito, explicando, exortando a igreja sobre a importância da igreja, de nós nos reunirmos como família da fé. E esse versículo maravilhoso fala da alegria que devemos ter em vivermos na casa do Senhor, buscarmos frequentar a igreja amada, a igreja, não a igreja placa, a igreja denominação, mas a igreja de Cristo, a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Amém? Então, o salmista aqui, ele diz que o que ele mais procurava era viver na casa do Senhor. Ele tinha prazer, alegria em estar nos atos do Senhor, em contemplar a bondade do Senhor, buscar orientação do Senhor Jesus, porque é no templo que nós alcançamos tudo isso, Em casa, sim, em casa é muito maravilhoso cultuarmos ao Senhor em casa, nos reunirmos com a nossa família, mas não se afaste da casa do Senhor, da casa templo, da casa de oração, onde um vai fortalecendo o outro, você vai ouvindo, você vai se alimentando com a palavra que desce do trono de Deus através da vida dos pregadores que ministram. Então, a minha palavra de abertura nessa noite de encorajamento a você que está com o seu coração enlutado, com o seu coração entristecido por qualquer situação. O calor está demais, gente. Qualquer situação que você tenha enfrentado, mas se apegue à palavra de Deus, leia a palavra de Deus e busque ao Senhor. Amém? Eu encorajo a você, procure uma igreja que fale da palavra do Senhor Jesus, cultue ao Senhor. Amém? Vou orar com vocês. Pai Santo, Pai querido, eu louvo e agradeço a Ti pelo privilégio que temos de cultuarmos a Ti, de termos um espaço, Senhor, aberto para oferecermos a Ti a nossa oração, a nossa gratidão, o nosso louvor. É maravilhoso, meu Pai, nos reunirmos como família santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro, meu Pai. Eu oro para aquelas pessoas que desanimaram, que se esfriaram na fé,
por algum motivo, Senhor, ou outro. Eu não sei, papai, o que pode ter acontecido, mas o meu coração diz, Senhor, que existem muitas pessoas decepcionadas com igrejas, com pessoas, meu Pai, mas que elas consigam manter o foco em Ti e saber, meu Pai, que o Senhor peleja pela vida de cada um, que o Senhor anseia que todos estejam na sua casa, celebrando, cultuando a Ti, Te adorando em espírito e em verdade, em nome de Jesus. E como eu sempre digo, busca o Senhor enquanto há tempo, enquanto é tempo de buscá-lo, porque Jesus está voltando. Todas as evidências estão aí. Jesus está prestes a voltar e ele vai buscar uma noiva lavada, remida, limpa, adornada. E eu sou essa noiva, amém? E você também que está ouvindo hoje o nosso culto é a noiva amada, querida do Senhor Jesus. Nós temos os nossos cultos presenciais na capela, às quartas-feiras às 20 horas, com limite de 20 pessoas, porém, sempre tem um lugar para você, um espaço. Nós não estamos alcançando esse número de 20 pessoas. Então, eu convido você que está ouvindo essa ministração, na próxima quarta, vai lá cultuar conosco, tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe, amo vocês. A paz do Senhor, queridos irmãos, espero que os irmãos estejam bem. Mais uma quarta-feira, onde a Igreja do Senhor se reúne para o adorá-lo. Que essa quarta você esteja novamente com o coração aberto para oferecer a Deus o melhor louvor, a sua melhor adoração e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito a nós. Amém? Vamos louvar a Deus com esse cântico? Aleluia, Jesus. Nos rendemos a Ti, Pai. O Senhor é a nossa casa, o Senhor é a nossa morada. Aleluia, Jesus. Diga assim, ó. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti.
liberdade no nosso meio nessa noite para fazer o que Ele quiser, amém? Fica com Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Tudo bom com vocês? Eu quero cantar uma canção que diz sobre agindo Deus. Agindo Deus, quem é que vai impedir a tua bênção? Agindo Deus, quem é que vai impedir de nós chegarmos ao nosso porto seguro? Ninguém. Fique com essa canção, que Deus te abençoe. Ninguém explica o que eu sinto quando louvo a Deus de todo o coração. O que eu sinto é muito forte, é muito mais que simples emoção. É a presença de um Deus vivo e fiel que cumpre o que diz, que sacrifica o próprio Filho e te faz vencer e ser feliz. Mas se as lutas vêm e distorcem as palavras do Senhor, não fique assim, não é o fim, nada é em vão. Se tua fé está firmada nas promessas de Jesus, quem poderá te impedir de ver a luz? Agindo Deus, quem impedirá a bênção, meu irmão? Agindo Deus, teus inimigos não te alcançarão. Agindo Deus, toda justiça não te faltará. Agindo Deus, da vitória quem impedirá? Ninguém. É a presença de um Deus vivo e fiel que cumpre o que diz, que sacrifica o próprio Filho e te faz vencer e ser feliz. Se tua fé está firmada nas promessas de Jesus, quem poderá te impedir de ver a luz? Agindo Deus, quem impedirá a bênção, meu irmão? Agindo Deus, teus inimigos não te alcançarão. Agindo Deus, toda justiça não te faltará. Agindo Deus, da vitória quem impedirá? Ninguém. Graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo, dou boas-vindas a você que está assistindo essa ministração. E nesse Outubro Rosa, um mês
dedicado à conscientização, à prevenção do câncer de mama, além de reforçar essa necessidade das mulheres buscarem este cuidado com a sua saúde. Eu gostaria de fazer uma adesão a esse cuidado, a esse chamado, a essa conscientização, falando aos homens, falando diretamente a você, homem, que assiste esta ministração. Eu gostaria de compartilhar pelo menos 3 ensinamentos da Palavra de Deus acerca da prevenção, do cuidado com a saúde da mulher. Sendo direto, eu gostaria de falar um pouco contra a violência no lar, contra a violência às mulheres. Nós temos um exemplo que está em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 6. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 6. Quando o rei Davi está fugindo do rei Saul. Davi ainda não tinha sido ungido o rei, e Saul, sendo o rei, por ciúmes, por inveja, o perseguia com o desejo de matá-lo. E num determinado momento dessas fugas, Davi se esconde numa caverna. E quando ele está lá dentro da caverna, o que acontece? Saul, com os seus homens que estava perseguindo Davi, entra nessa caverna com o objetivo de esvaziar o ventre e acaba descansando ali, se distraindo ali naquela caverna. E os homens que estavam com Davi têm isso como um presente de Deus a Davi, dizendo: Davi, Deus está entregando o seu inimigo nas suas mãos, Davi. É a hora de você vingar-se do seu inimigo. E Davi, então, vai responder aos seus homens dizendo: Deus me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre a violência física. Antigamente, ouvia-se muito uma expressão que dizia-se assim: em uma mulher não se bate nem com uma flor, nem com uma rosa. Que nós possamos tratar as nossas mulheres, para você que é casado, as nossas esposas, como ela merece, como a menina dos olhos de Deus, que significa aquela que é cuidada por Deus. Que nós tenhamos uma postura como a do rei Davi, que mesmo no momento em que ele poderia se vingar do seu inimigo, ele preferiu não abrir mão da violência e agir de forma desagradável a Deus. Por isso, eu creio que nós encontramos aqui
uma das respostas ou uma das explicações, uma das virtudes desse homem que a Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22, vai chamá-lo de homem segundo o coração de Deus. Isso, que nós sejamos homens segundo o coração de Deus e abramos mão da prerrogativa de usar de violência. Fazemos ênfase, aderimos a este mês, uma homenagem às mulheres, mas que isso seja em todos os nossos relacionamentos, que nós não usemos de violência, que nós sejamos homens segundo o coração de Deus, voltados à prática do amor. O segundo ensinamento vai chamar a atenção quanto à questão de um outro tipo de violência que nós podemos cometer, que é a violência verbal. Por vezes, nós, insensíveis e até no momento de irritação, acabamos não mais usando palavrões, nomes feios, né, como se dizia, mas palavras torpes, palavras que machucam, palavras que ferem. E a palavra é como uma flecha. Depois que ela sai, ela vai e atinge o alvo e ela causa um dano muito grande. Por isso a Bíblia diz que se o homem dominar a sua língua, ele vai conquistar o mundo. E eu gostaria de olhar para o exemplo de um homem que, sem dúvida, deixou um grande ensinamento para nós nessa questão. A Bíblia diz em Jó, capítulo 2, no verso 10, que em tudo isso, em todas essas coisas, Jó não pecou com os seus lábios. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio a tantos sofrimentos que Jó teve, Jó não pecou com os seus lábios. Algumas ministrações trazem ou dão ênfase de que Jó teria respondido duramente à sua esposa quando essa lhe diz: chega de sofrimento, Jó, abandona o teu Deus e morre. Mas eu gosto de interpretar essa passagem olhando para quem está falando. Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Sinceramente, eu penso que com essas características, com essas virtudes, um homem desses seria incapaz de dirigir uma palavra ofensiva a uma mulher, quanto mais a sua companheira que estava enfrentando lutas, dificuldades, passando por uma situação que muitos conhecem, a história de Jó. Perdeu negócios, perdeu propriedade, perdeu filhos, ficou doente, e a mulher passando tudo isso ao lado dele. Eu creio que Jó, um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal, não ofenderia
a sua esposa num momento desse. Eu creio que ele seria bem sensível, e eu gosto de enfatizar isso parafraseando, dizendo assim, que ele diria: não, meu amor, não vamos abandonar o nosso Deus. É um momento difícil, sim, que estamos passando. Eu sei que você está debaixo de muita pressão, que está muito dolorido, que está muito difícil para você. E você até está falando coisas que não é de uma mulher normal falar. Mas continuemos adorando a Deus, servindo a Deus, porque lá na frente, né, Jó vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor e em teu favor também, minha amada esposa. Que nós sejamos homens segundo o coração de Deus, que não usemos de violência. Que nós sejamos homens íntegros, retos, tementes a Deus, que se desviam do mal e não usemos de violência verbal. Em terceiro lugar, já estou partindo para a conclusão. Gostaria de falar de outra violência. Se eu falei da violência física, falei da violência verbal, eu gostaria agora de falar da violência moral, da ofensa moral. José, então noivo de Maria, quando soube que ela estava grávida e do Espírito Santo e que viria dela o Salvador, pensou: e agora? O que vão fazer para essa moça quando souberem que ela está grávida? Eu não posso deixá-la passar por essa situação. Em Mateus capítulo 1, versículo 19, a Bíblia diz: José, seu esposo, sendo justo, não querendo difamá-la ou infamá-la, resolveu ir embora. Ele preferiu pensar em ir embora a que aquela moça fosse difamada, fosse desmoralizada. Temos aí mais um ensinamento. José sendo justo. O que é ser justo? É isso. É ser imparcial. É ser equilibrado. É uma balança com pesos justos. José estava preferindo ir embora e deixar a sua noiva, então, colocando em risco aí o seu relacionamento, pela proteção, pela guarda da moral de Maria. A história é conhecida, ele não vai embora, Deus não permite que ele faça isso, Deus envia um anjo e fala para ele: José, fica, porque o que está acontecendo é uma obra do Espírito Santo, é um plano de Deus, aí do ventre de Maria nascerá o Salvador,
Jesus Cristo, aquele que salvará o povo dos seus pecados e aquele que nós hoje professamos como nosso único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida. Jesus Cristo. Permanece aí, José. Fica aí porque em tudo isso temos um propósito. Em tudo isso Deus vai fazer uma grande obra. E eu quero crer que Deus honrou a atitude daquele homem justo. Tanto que a Bíblia nos traz isso, que José era justo. José tinha esse cuidado, teve esse cuidado, que nós, como homens, possamos agir com justiça, que nós aprendamos a proteger a moral das nossas esposas, que nós deixemos de fazer piadas com as nossas esposas, que nós deixemos de brincar com coisas que desagradam as nossas esposas, que nós não permitamos que as nossas esposas virem assunto de rodinhas, que nós defendamos a moral das nossas esposas, a honra das nossas esposas, que nós sejamos homens como José, capaz de abandonarem o que for preciso a fim de proteger a moral da sua mulher, da sua esposa, para você que é casado. Eu creio que temos ensinamentos suficientes, não só para o mês de outubro, mas para a nossa vida. Que nesse mês de conscientização, de prevenção, você, mulher, cuide da sua saúde. Procure fazer exames, procure ser preventiva, procure aí dentro dos seus recursos cuidar da sua saúde. E você, homem, contribua para uma vida melhor da sua mulher, da sua esposa, sendo um homem segundo o coração de Deus, como foi Davi, que não usou de violência física. Seja um homem segundo o coração de Deus. Se porventura um dia você usou de violência física, que você se acerte, conserte, se arrependa, peça perdão e abandone esse hábito. Seja um homem segundo o coração de Deus. Não use de violência física. Seja um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Guarde a sua língua. Controle as suas palavras. Conte até 10 antes de falar qualquer coisa. Tenha domínio próprio. Não use da violência verbal. Faça como Jó. Seja um homem que tem palavras que agradam a Deus. Palavras de mansidão, que desviam o furor. E por último, não use da violência moral. Proteja a moral da sua esposa. Proteja a honra da sua esposa. Se preciso for,
recua nos seus projetos, mas proteja. Não deixe que a sua esposa, que a sua mulher seja difamada. Honre a sua esposa onde você estiver. Que Deus nos abençoe. Gostaria de encerrar orando. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos, colocando diante de Ti, Senhor, a saúde das mulheres. Que o Senhor as toque da planta dos pés ao alto da cabeça, por dentro e por fora, no corpo, na alma e no espírito. Ó Pai, que não fique uma área sem o toque do Senhor. Sara, cura, restaura, liberta, transforma. Dá uma saúde integral, ó Pai, às mulheres. E a nós, homens, Pai, nos ajuda a cada dia cuidarmos melhor da menina dos olhos do Senhor. Que nós sejamos homens segundo o teu coração. Que nós sejamos íntegros, retos, tementes a Deus e nos desviemos do mal. Que nós sejamos justos perante ao Senhor. Nos ajuda, Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Que o amor do Pai, que a graça do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre nós, hoje e para todos sempre. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Amém.